que estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês e agradecendo a Deus pela oportunidade desse estudo maravilhoso sobre Paulo e Estevão. E para iniciarmos as tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Marina, mas eu tenho a impressão de que ela não, talvez não possa participar, porque eu não vi ela ali na relação dos participantes. Então, se ela não estiver presente, daí eu aqui, passo... Malô. Ah, você está aí, Marina? Ai, Tô desculpa, aqui. então tá jóia, Imagina. melhor ainda. Obrigada, Marina. Pode começar, vem fazer o favor. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, fechar nossos olhos, serenar nosso coração e pedir a Deus que mais essa noite de estudo, os bons amigos estejam aqui conosco, nos instruindo, nos auxiliando, para que a gente consiga entender, compreender a mensagem que vai ser lida hoje, nesse trecho do livro. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Marina. Esse é o nosso estudo número 42 deste livro. Então, já 42 quartas-feiras estudando Paulo Estevão. E nós vamos observar, nós estamos na segunda parte, no terceiro capítulo, cujo título é Lutas e Humilhações. E a gente vai observar que daqui para frente, os acontecimentos em torno de Saulo vão ser muitos e dinâmicos. Então, assim, os fatos vão começar a se desenrolar com uma exuberância de informações. E isso leva a gente, às vezes, a ficar um pouco perdido no que está acontecendo, como se a gente não, na nossa memória, a gente não conseguisse reter tantas ocorrências em torno de Saulo, sobre a vida dele, depois de tudo que aconteceu. Então, eu vou sair aqui dessa tela, parando de compartilhar o PowerPoint e passando a compartilhar agora o texto, que daí fica melhor para aquilo que eu estou comentando. Só lembrando, só fazendo então uma recapitulação, gente, rapidamente, dos acontecimentos em torno de Saulo, quando ele chegou em Jerusalém. Então, ele saiu lá de Palmira, no deserto da Síria, passou por Damasco, em Damasco ele foi novamente na sinagoga, já ficando na casa dos cristãos, daquela lavadeira, e foi num cesto de roupas daquela lavadeira, junto com alguns irmãos de confiança daquela humilde senhora, que ele conseguiu fugir de Damasco, porque a sinagoga local tinha um mandato de prisão vindo de Jerusalém, esse mandato para prender Saulo, e ele conseguiu fugir nessas condições. Então, as peripécias envolvendo Saulo daqui para frente são muito intensas, e é um volume muito grande de informações, e isso às vezes deixa a gente meio boiando no desenrolar dos fatos. Então, depois dessa fuga de Damasco, ele voltou para a Palestina, entrando pelo norte da Palestina, entrando pela Galileia, visitou ali todos os lugares por onde Jesus havia passado, encontrou-se com o apóstolo Mateus, denominado Levi, conversou com ele sobre as anotações que Mateus havia feito sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos. Foi até Nazaré, o livro não fala, mas talvez tenha se encontrado com Maria, mãe de Jesus, e depois ele desceu para Jerusalém. Desceu não, a gente fala desceu porque é de norte para sul, mas ele foi para Jerusalém.
Chegando em Jerusalém, nesse meio de tempo, Emmanuel também faz questão de mostrar o estado físico em que Saulo se encontrava, dizendo que ele mais se parecia com um beduíno, um homem, um nômade do deserto, extremamente, com uma cor bastante tostada, né, do sol, muito magro, pele e osso, bastante abatido, porque a saída de Damasco para chegar até Jerusalém foi muito difícil para Saulo. Chegando em Jerusalém, ele foi procurar a casa onde a irmã, que se chamava Dalila, onde a irmã vivia. E ali foi mal recebido, talvez pelo atual proprietário da casa, que não informou para Saulo para onde os antigos moradores tinham ido. Ele então se lembrou do seu amigo de infância, chamado Alexandre, que o recebeu, mas inicialmente não o reconheceu. E aí, com Alexandre, ele tomou conhecimento do que estava acontecendo, ou do que havia acontecido depois que Saulo ficou longe por mais de 3 anos. E tudo que se falava a respeito dele. E Alexandre também comunicou a Saulo, que foi justamente por intermédio dele, Alexandre, no Sinédrio, que ele conseguiu amenizar a pena que o Sinédrio queria impor a Saulo pela sua deserção, por ter se tornado cristão, chegando ao ponto de dizer que era bem provável que Saulo estivesse enfermo, que estivesse doente, ou que ele estivesse usando uma estratégia de se fingir cristão para conseguir descobrir as atividades da comunidade dos primeiros cristãos. Mas até mesmo Alexandre achou que isso seria improvável, porque Alexandre conhecia muito bem a personalidade autêntica de Saulo. Saulo podia ser duro na sua fala, mas ele não era mentiroso. Ele era autêntico nas suas palavras. E é nesse trechinho da conversa entre os dois que a coisa começou a ficar difícil, porque Saulo assim, bastante sincero, né, a respeito da sua transformação por ter visto Jesus, como ele fala nesse pedacinho do diálogo, e infelizmente a reação do amigo Alexandre foi difícil para Saulo. Quando Alexandre disse, não digas tais absurdos, a sinagoga de Damasco tinha razão. Vejo, desgraçadamente, o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. Se não te conhecesse da infância, diria que você é mentiroso e desertor. Então, Alexandre conhecia muito bem a personalidade de Saulo. E foi aí, após essa confissão para o amigo Alexandre, de que ele havia visto Jesus e havia se tornado cristão, e que os cristãos estavam corretos ao dizer que Jesus é o Messias esperado. Então, é a partir desse momento que nós retomamos, então, o diálogo entre os dois, né? Onde Alexandre respondeu meio irônico e sorridente. Ele não estava acreditando no que Saulo estava contando para ele. Então, vamos ver como vai continuar o desenrolar dessa conversa, porque a partir desse capítulo, gente, muita coisa, muitos fatos vão começar a acontecer, e a gente acaba se perdendo, porque também muitos personagens vão aparecendo. Então, por favor, Marina, pode continuar aqui a partir do parágrafo 33. O moço tarsense, não obstante a energia viril, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor,
Desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. Só comentando aqui, lembrando, gente, o que Alexandre está dizendo é a respeito de quando Saulo partiu para Damasco para prender Ananias. Na sua primeira ida para Damasco, ele foi acompanhado por 3 servos, Jonas, Demétrio e o Jacó, que ficaram ali também sem saber o que tinha acontecido. Então, eles voltaram para Jerusalém contando as coisas do modo como compreenderam. Então, é isso que Alexandre está falando, né? Que ele foi muito mal acompanhado para uma viagem tão longa e tão difícil. Pode continuar. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com estes olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço, rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, Jaques e Dalila mudaram-se de Jerusalém para Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados, depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão deste quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? Olha que situação, né? Que agora Alexandre mostrou, deu notícias para Saulo, porque ele não sabia de nada a respeito da sua família. A família dele era Dalila, sua irmã, Jaques, era o esposo de Dalila, e os pais, né? A Cilícia fica na Grécia. E a morte da mãe, quando ficou sabendo que o Sinédrio, justamente o Sinédrio, onde Saulo seria, vamos dizer assim, ocupando o alto cargo no lugar de Gamaliel, mandou uma ordem de prisão contra ele, a pedido de Sadoc, lá em Damasco. Então, Saulo não estava sabendo de nada disso. Só que agora Alexandre está começando a mudar o tom da conversa entre eles. Né? Então, olha o que ele fala aqui, não te doerá a visão deste quadro? Aqui a gente começa a perceber, a tomar conhecimento, gente, é isso que é importante para nós. Nós estamos começando a tomar conhecimento de que todos aqueles a quem Saulo estimava muito, e que faziam parte da sua vida, incluindo amigos, para todos estes, as portas se fechavam para ele. Pode continuar, Marina, e pode fazer seus comentários também, viu? Uhum. O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz. Os amigos execravam-no, Jerusalém lançava-lhe ironias.
Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se 1 minuto, Saulo acentuou: Lamento ocorrências tão tristes e como a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade. Amós nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Isso. Que lição que ele deu para o amigo, né? Pode continuar, Marina. Acho que está claro aqui, né, gente? Uhum. Quer dizer que persiste nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado, dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação, mas o mestre não me faltará com o seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nesta hora. Desde a infância procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas, se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Olha o depoimento que Saulo dá. E quando ele fala que encontrou nas anotações de Levi, lembrando, gente, Levi é Mateus. Então, nas anotações de Mateus, que Gamaliel tinha dado para Saulo, e que, por sua vez, Gamaliel tinha ganhado de Simão Pedro, lá tem aquela passagem do moço rico, que queria seguir Jesus. Mas Jesus falou para ele: vai, vende tudo o que tens, depois vem e me segue. Não no sentido do moço rico passar a viver na pobreza, mas para que ele praticasse o desprendimento, não somente dos bens materiais, mas também dos afetos. E é justamente isso que Saulo está vivenciando aqui. Porque vamos começando a perceber, gente. Inicialmente, Alexandre recebeu Saulo super bem e ficou feliz do amigo ter voltado. Mas logo percebeu a diferença que havia se operado em Saulo. E aí o tom do amigo Alexandre começou a mudar em relação ao seu amigo Saulo, amigo de infância. E Saulo aqui já dá um testemunho de como ele deveria proceder naquela hora, porque ele dizia: os afetos da família, a consideração dos amigos eram a sua única riqueza, quando ele ainda era doutor da lei. Assim como para nós, os afetos da nossa família, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos companheiros, o afeto, a amizade que nos une uns aos outros, que temos uns pelos outros, é uma verdadeira riqueza. Mas Saulo está mostrando para a gente que até isso a gente precisa saber renunciar por amor a Jesus. É o mais difícil. E ele aqui já estava experimentando isso. Pode continuar e fazer seus comentários, viu, Marina?
Aqui realmente dá para perceber que ele, assim, ele tenta, né, de alguma forma ver se, tipo, vou ver se cai a ficha dele, né, do que ele está fazendo, que não, né, não é correto, não está certo, mas é que nem você falou, com esse comentário dele, ele não se deixou abalar, né, por mais Não, que a mãe tenha morrido, tudo não, tenha acontecido, nem por isso ele assim, baixou a guarda e falou: "Nossa, verdade, o que eu estou fazendo?". Pelo isso, contrário, né, só isso, reforçou mais ainda o amor dele, né, ao isso. Cristo. É, Muito me- bonito. mesmo porque ele diz, né, num parágrafo lá para trás, que ele não havia, quando ele fala lá sobre as lições de Moisés, lá, lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. Olha, assim, os seus amigos, os seus familiares ficaram mais de 4 anos sem notícias dele. E o que se falava a respeito dele? Que ele estava doente, que ele tinha adoecido. E quando eles receberam notícias de Sadoc, quando Saulo foi falar, quando Saulo, na primeira vez, quando ele chegou lá em Damasco, e foi recebido por Ananias, e depois quis ir na sinagoga para falar sobre o que tinha acontecido com ele, e Ananias não concordou, ele encontrou com Sadoc lá. E Sadoc o tratou com extrema ironia e hostilidade, mostrando que era um falso amigo. E depois daquilo é que Sadoc mandou ali procurou Sinédrio para que fosse expedido uma ordem de prisão contra Saulo. Ele não fez nada intencionalmente, né? Então as notícias que vieram dele foram bastante desencontradas, né? Pode continuar, Marina. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel, Olha o conceito, gente. O conceito do amigo. Só um demente poderia proceder assim, falando de Jesus. E até hoje, aqueles que procuram Jesus com sinceridade e que mudam de atitudes, continuam sendo considerados doentes, dementes, loucos, transtornados. Isso não foi só daquela época. Pode continuar, Marina. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como o Messias prometido. Acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido por mentiroso. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: Infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade, com falsos panegíricos do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava como a despedi-lo. Sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes, a qualquer tempo. Então,
Olha, aqui, olha o que Alexandre fala: poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com os falsos panegíricos, ou seja, tudo que se falava, todos os feitos do carpinteiro de Nazaré, que era Jesus. E ele fala, olha, a decisão do Sinédrio, qual foi a decisão do Sinédrio? Era de prender Saulo, que ele conseguiu com tantos sacrifícios, mas assim, que Alexandre tinha realmente defendido Saulo perante o Sinédrio, para que Saulo não fosse preso e morto por aquilo que se trazia de notícias a respeito dele. Então a coisa não ficou pior para Saulo, justamente pela influência do amigo Alexandre perante o Sinédrio. Mas vendo Saulo diante dele, daquela maneira como ele viu, ele mudou de atitude. E olha, continua as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes. Como que dizendo, não volte mais aqui na minha casa com essa conversa de que você é cristão e que esse Jesus é realmente o Messias esperado. Só volte aqui se você realmente voltar a ser como era antes. Isso fazia o quê? Com que a amizade entre os dois acabasse ali, não é? Então vamos lá. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Em 2 minutos, achou-se novamente na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel, ao deixar Palmira definitivamente. Procurou a pensão mais modesta de uma das zonas mais pobres da cidade. Em seguida, a frugal refeição e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. Isso, então ele foi lá para a casa do caminho. Pode continuar. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo, agora, se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Pouco à frente da habitação humilde. Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado, de alma opressa, ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo. Outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares. Passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha à consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro teria sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros. Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo o desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali.
onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Deu para perceber, gente, o que Saulo estava pensando e sentindo ao se dirigir à casa do caminho? Uma coisa era ele enfrentar os antigos companheiros do judaísmo, falar com os seus antigos amigos dos seus tempos de doutor da lei. Uma coisa era Saulo se proclamar cristão perante aqueles amigos. Mas como ele ele não poderia ter a mesma atitude? Como ele iria se comportar perante os apóstolos na casa do caminho, que sofreram tanto por causa da sua crueldade? Inclusive o próprio Pedro, que não morreu apedrejado por intercessão de Gamaliel. Então, vejam em que estado de ânimo Saulo se dirigia para a casa do caminho. E aí já vai atiçando a nossa curiosidade. Como será que ele foi recebido na casa do caminho? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. E eu vou passar a leitura para a Ritinha, tá bom, Marina? Que assim você descansa um pouquinho. Obrigada, viu? Mais alguma coisa? Imagina. Não, só isso, Malu. Obrigada, viu? Pode continuar, Ritinha. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares do serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo, algo indeciso, dizia-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Prócoro gaguejou um sim, com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitavam com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. Dá para imaginar o impacto, como Emmanuel diz, caiu como uma bomba. Acho que não podia ter expressão melhor, né, para eles, né, Ritinha? Não, porque eles não estavam esperando essa visita, né, de Saulo, porque ele só foi lá naquela época, né, arrumar confusão, brigar, castigar, fazer tudo o que ele fez, e agora ele volta completamente modificado, a fisionomia totalmente modificada e com outros pensamentos. Será que ele esperava, assim, na mente dele, será que ele pensava que ele fosse ser bem recebido? Então. Porque de tudo que ele fez, como que a gente poderia recebê-lo? Se a gente estivesse lá naquele lugar, na casa do caminho, como que a gente ia receber Saulo? De braços abertos, com um sorriso na boca. Pois é. Era muito difícil a gente pensar nessa situação, embora a gente está conhecendo esse outro lado do Saulo, mas ele já fez muita coisa ruim. Ele prejudicou muitas pessoas e mandou matar muitas pessoas.
Como que ele esperava, né, que fosse ser recebido? Então, vamos ver. Vamos ver. O ex-pescador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os três a decisão a tomar. O filho de Alfeu, transformado em rígido, asceta, arregalou os olhos. Só um momentinho, Rita. Tinha 2 Tiagos. Entre os apóstolos, tinha 2 Tiagos. Tiago maior, que era o irmão mais velho de João Evangelista, e Tiago, chamado Tiago menor, filho de Alfeu. Mas Levi, o Mateus, também em trecho que a gente leu a semana passada, também era filho de Alfeu. Então, Mateus e Tiago eram irmãos. E rígido asceta é aquele que vive numa rigidez de religiosidade, de ser extremamente rígido a seguir ao pé da letra os ensinamentos da religião, sobretudo da religião judaica. E assim, com aquela aparência assim bastante magra, porque os ascetas, eles vivem exclusivamente para a parte espiritual e às vezes até mortificando o corpo físico pela alimentação quase zero. Então, essa era a postura que Tiago, menor, filho de Alfeu, também discípulo de Jesus, tinha mudado de característica, tornando-se um profundo seguidor do judaísmo, mas também cristão. Olha que coisa interessante a postura deste Tiago. Mas vamos em frente. Ele fazia quase que uma mutilação com o próprio corpo, né? Porque isso. Né? Então, isso. Ele tão rígido que ele era consigo mesmo, que ele fazia essas coisas assim que... Até a alimentação, tudo bastante magro, bastante rígido ao seguir as determinações do judaísmo. Posso dar Pode, claro, Margarida. Aqui é o seguinte, ali seguindo a reflexão da Rita, de como ele esperava ser recebido ali pelos apóstolos, né, na Casa do Caminho, eu acho que, para mim, ficou bem claro aí nessa caminhada dele, vindo da Síria, de Damasco, e saindo daquela forma, de Damasco na sexta, e todo o processo do Saulo, eu acho que a pior recepção que ele estava tendo era da consciência dele. Sim. Eu acho que o maior, assim, atormentador do Saulo, né, ainda neste período, devia ser como é que eles vão me receber, né? Se eu vim aqui para judiar e agora eu vou chegar aqui em nome de Jesus, né? Eu venho aqui e vou ser recebido numa boa, né? Numa boa, mas assim, a consciência dele estava muito pesada, coitado. Estava muito. Tá. Mas vamos seguir. Outra coisa interessante aqui é que Pedro estava junto com João Evangelista. E Pedro mandou chamar Tiago para que os 3 resolvessem a decisão a tomar. Olha que interessante e importante isso, gente. Não se tomavam decisões difíceis sozinhos. Ninguém tomava decisão sozinho. Era realmente uma comunidade. Achei bastante interessante isso, porque diante de uma situação tão difícil como aquela, ninguém podia tomar uma atitude sozinho. Né? Então, os 3, Pedro, João e Tiago. Né?
para resolver o que fazer. Então, vamos ver. Imagina Saulo lá do lado de fora esperando, né? Vai lá, então, Ritinha. Depois das primeiras opiniões, que traziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos será confiada. Muito importante esse que nos está confiada, não que será, que já tinha sido, né? Que está confiada. Aposto em que toda essa história da conversão se resume numa farsa, a fim de que venhamos a cair em novas ciladas, replicou Tiago, um tanto displicente. Por mim, disse João, peço a Jesus nos esclareça, embora me recorde dos açoites que Saulo mandou aplicar-me no cárcere. Antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Mas saber como, dizia Pedro com profunda compreensão. Nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Ele é o campo que revelará ou não a planta sagrada do Mestre. A meu ver, tendo a zelar um patrimônio que nos não pertence, somos obrigados a proceder como aconselha a prudência humana. Não é justo abrirmos as portas quando não lhes conhecemos o intuito. Da primeira vez que aqui esteve, Saulo de Tarso foi tratado com respeito que o mundo lhe consagrava. Busquei-lhe o melhor lugar para que ouvisse a palavra de Estevão. Infelizmente, sua atitude desrespeitosa e irônica provocou escândalo, que culminou na prisão e morte do companheiro. Veio espontaneamente e voltou para prender-nos. Ao carinho fraternal que lhe oferecemos, retribuiu com algemas e cordas. Assim me externando, também não devo esquecer a lição do Mestre, relativamente ao perdão, e por isso reafirmo que não penso por nós, mas pelas responsabilidades que nos foram conferidas. Isso. É muito prudente e sábio, né? Simão Pedro. Quer dizer, ele está pensando em todas as possibilidades, né? Sim. Para tomar uma decisão prudente. Certo. Né? Então, vamos lá. Mas onde eu parei? Aí, Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Ante considerações tão justas, os outros calaram enquanto o ex-pescador acrescentava. Por conseguinte, não me é permitido recebê-lo nesta casa sem maior exame, ainda que me não falte sincera boa vontade para isso. Resolvendo o assunto por essa forma, convocarei uma reunião para hoje à noite. O assunto é muito grave. Saulo de Tarso foi o primeiro perseguidor do Evangelho. Quero que todos cooperem comigo nas decisões a tomar, pois de mim mesmo não quero parecer nem injusto, nem imprevidente. E depois de longa pausa, dizia para o emissário: vai, Prócoro, dize-lhe que volte depois, que não posso deixar os quefazeres mais urgentes. E se ele insistir, perguntou o diácono, preocupado. Se ele de fato aqui vem em nome de Jesus, saberá compreender e esperar. Certo. Muito prudente. Simão Pedro mostra uma prudência mais aliada à bondade,
Porque, Sim. como diz aqui, não quero ser injusto, mas também não quero ser imprevidente, né? Ele tinha Isso. que ter as duas coisas, ele não poderia, assim, ir só com o coração, falando, Isso, eu tô com dó, deixa ele entrar, vamos ver o que ele quer. isso, Não, ele fez uma retrospectiva de tudo que sim, aconteceu lá atrás, para que ele não fosse injusto com Saulo, né? E isso, facilitasse tudo também, assim, de passasse uma borracha em cima e não aconteceu nada, né? certo. Então, vamos lá. Saulo aguardava ansiosamente o mensageiro. Era-lhe preciso encontrar alguém que o entendesse e lhe sentisse a transformação. Estava exausto. A igreja do caminho era a derradeira esperança. Prócoro transmitiu-lhe o recado com grande indecisão. Não era preciso mais para que tudo compreendesse. Os apóstolos Galileu não acreditavam na sua palavra. Agora examinava a situação com mais clareza. Percebia a indefinível e grandiosa misericórdia do Cristo, visitando-o inesperadamente no auge de seu abismo espiritual às portas de Damasco. Pelas dificuldades para ir ter com Jesus, avaliava quanta bondade e compaixão seriam necessárias para que o Mestre o acolhesse, endereçando-lhe sagradas exortações no encontro inesquecível. O diácono fixou-o com simpatia. Saulo recebera a resposta altamente desapontado. Ficou pálido e trêmulo, como que envergonhado de si mesmo. Além disso, tinha aspecto doentio, olhos encovados, era pele e osso. Compreendo, irmão, disse de olhos molhados. Pedro tem motivos justos. Aquelas palavras comoveram o Prócoro no mais íntimo da alma e, evidenciando seu bom desejo de ampará-lo, exclamou a demonstrar perfeito conhecimento dos fatos. Não trazeis de Damasco alguma apresentação de Ananias? Já tenho comigo as do mestre. Como assim? Perguntou o diácono admirado. Jesus disse em Damasco, falou o visitante com serenidade, que mostraria quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. Isso realmente Jesus comentou, né? Jesus já tinha alertado ele que não ia ser fácil, que ele ia sofrer muitas dores, né? Em nome dele, pela mudança que ele teve, né? Isso. Posso continuar? Sim. Intimamente, o ex-doutor da lei sentia imensa saudade dos irmãos de Damasco, que o haviam tratado com a maior simplicidade. Entretanto, considerou simultaneamente que semelhante proceder era justo, porquanto dera provas na sinagoga e junto de Ananias de que sua atitude não comportava simulação. Ao refletir que Jerusalém o recebia em toda parte como vulgar mentiroso, sentiu lágrimas quentes lhe afluírem aos olhos. Mas, para que o outro não lhe visse a sensibilidade ferida, exclamou justificando-se: tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Podereis fornecer-me um pouco d'água fresca? O diácono atendeu prontamente. Daí a instantes, Saulo mergulhava as mãos num grande jarro, lavando os olhos em água pura. Voltarei depois, disse em seguida, estendendo a mão ao auxiliar dos apóstolos, que se afastou impressionado. Quando a gente está lendo essas situações, a gente tem Paulo, quando ele estava lá em Damasco, que encontrou com aquele casal, que ele ficou no deserto todo aquele tempo, que ele confessou quem ele foi, tudo, foi muito mais fácil para ele passar por todas aquelas situações. Sim. Então,
acredito que quando ele chegou na Casa do Caminho, ele achou, não sei, eu estou aqui pensando, ele achou que ia ser fácil, que ele falou lá atrás, eu já passei tanta dificuldade, já tive que falar quem eu fui, o que eu estou agora, como eu estou agora, e todos me compreenderam, todos me aceitaram, me deram apoio. Então, acredito que ele foi à Casa do Caminho com essa esperança de que ele fosse ser recebido de uma forma diferente. E ele foi barrado, vamos dizer assim, no primeiro momento. Certo. Então, foi um impacto muito grande para ele. Sim, uma foi. dor muito grande, porque ele sentiu na pele aquilo que ele fez para esses irmãos na Casa do Caminho, quando ele era Saulo de Tarso. Isso. Então, aí ele pôde realmente sentir na carne o que é... As consequências, né, da atitude dele. Exatamente. Amargando a fraqueza orgânica, o cansaço, o abandono dos amigos, as desilusões mais acerbas, o moço de Tarso retirou-se cambaleante. À noite, consoante, deliberara, Simão Pedro, evidenciando admirável bom senso, reuniu os companheiros de mais responsabilidade para considerar o assunto. Além dos apóstolos Galileu, estavam presentes os irmãos Nicanor, Prócoro, Pármenas, Timon, Nicolau, Barnabé. Este último incorporado ao grupo de auxiliares mais diretos da igreja, por suas elevadas qualidades de coração. É só um comentário, Rita. O Barnabé foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes, para que continuassem sendo 12. Entendi. Tá? E foi escolhido justamente por causa disso, por suas elevadas qualidades de coração. Com permissão de Pedro, Tiago iniciou as conversações, manifestando-se contrário a qualquer espécie de auxílio imediato ao convertido da última hora. João ponderou que Jesus tinha poder para transformar os espíritos mais perversos, como para levantar os mais infortunados da sorte. Prócoro relatou suas impressões a respeito do pertinaz perseguidor do Evangelho, ressaltando a compaixão de seu estado de saúde. Despertava nos corações mais insensíveis. Chegada a sua vez, Barnabé esclareceu que ainda em Chipre, antes de transferir-se definitivamente para Jerusalém, ouvira alguns levitas descreverem a coragem com que o convertido falara na sinagoga de Damasco, logo após a visão de Jesus. O ex-pescador de Cafarnaum solicitou pormenores do companheiro, impressionando com a sua opinião. Barnabé explicou quanto sabia, manifestando o desejo de que resolvessem a questão com a maior benevolência. Nicolau, percebendo a atmosfera de boa vontade que se formava em torno da figura do ex-rabino, objetava com sua rigidez de princípios. Convenhamos que não é justo esquecer os aleijados que se encontram nesta casa, vítimas da odiosa truculência dos execlas de Saulo. É das Escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil, sob a pele das ovelhas. O doutor da lei, que nos fez tanto mal, sempre deu preferência às grandes expressões espetaculares contra o Evangelho. No Sinédrio, quem sabe nos prepara atualmente nova armadilha de grande efeito? A tal pergunta, o bondoso Barnabé... Abaixa um pouquinho, Maroisa, por favor. Curvou a fronte em silêncio. Pedro notou que a reunião se dividia em dois grupos. De um lado estavam ele e João, chefiando os pareceres favoráveis. Do outro, Tiago e Filipe encabeçavam o movimento contrário.
acolhendo a admoestação de Nicolau. Exprimiu-se com brandura. Amigos, antes da enunciação de qualquer ponto de vista pessoal, conviria refletirmos na bondade infinita do Mestre. Nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes. Confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Precisamos pensar que se Saulo de Tarso procura valer-se de semelhantes expedientes para desferir novos golpes aos servidores do Evangelho, então ele é ainda mais desgraçado que antes, quando nos atormentava abertamente. Sendo, pois, um necessitado de qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Percebendo que Tiago preparava-se para defender o parecer de Nicolau, Simão Pedro continuou, depois de ligeira pausa. Nosso irmão acaba de referir-se ao símbolo do lobo que surge no redil com a pele das ovelhas generosas e humildes. Concordo com essa expressão de zelo. Também eu não pude acolher Saulo quando hoje nos bateu à porta. Atento à responsabilidade que me foi confiada, nada quis decidir sem o vosso concurso. O Mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal. Mas, aproveitando o parecer enunciado, examinemos com sinceridade o problema imprevisto. Em verdade, Jesus recomendou nos acautelássemos contra o fermento dos fariseus, esclarecendo que o discípulo deverá possuir consigo a doçura das pombas e a prudência das serpentes. Convenhamos em que, de fato, Saulo de Tarso possa ser o lobo simbólico. Ainda aí, após esse conhecimento hipotético, teríamos profunda questão a resolver. Se estamos numa tarefa de paz e de amor, que fazer com o lobo depois da necessária identificação? Matar? Sabemos que isso não entra em nossa linha de conta. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades da domesticação? Conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Onde estaria, pois, o Espírito de Jesus, que nos legou como sagrado patrimônio, se por temores mesquinhos deixássemos de praticar o bem? Isso, nós vamos parar por aqui, Ritinha, porque já estamos aqui em cima da nossa hora, mas ainda dá para você comentar alguma coisinha aí desse parágrafo comprido, que depois a gente, na próxima semana, a gente pode voltar a comentar sobre a fala de Pedro, tá bom? Que é bastante comprido esse parágrafo, mas a gente vê aqui o bom senso de Pedro, né? Que o bom senso de Pedro aliado à bondade, né? Então, a gente vai ter mais coisas para comentar, vamos deixar para comentar novamente esse parágrafo, que é muito comprido, mas a gente volta a fazer referência a ele na próxima quarta-feira, tá bom? Então, agradeço sua leitura, viu, Ritinha? E da Marina também, e já passando aqui, voltando aqui para a nossa tela, a prece final fica por sua conta. Por favor, Ritinha. Tá certo. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo nesta vida de conhecer esse
esse livro, essa história, esses ensinamentos que vêm de encontro àquilo que nós estamos buscando. Esse lado duro que foi Saulo de Tarso e que hoje, transformado na sua mudança, nas suas convicções, como a gente tem que enfrentar as durezas da vida, porque é uma troca, é um leve e trás. Tudo que a gente faz tem um retorno. Então, se ele agiu de forma errada e muito errada, hoje transformado em outro homem, com as suas convicções mudadas, com os ensinamentos de Jesus, isso não faz com que livre dele as responsabilidades que lhe cabe, que ele tem que passar, que ele tem que sentir tudo o que causou aos seus irmãos. Então não é um castigo, é lei divina, é a lei da ação e reação, é a lei do retorno. Então que possamos pensar nesta lei, que tudo que nós fazemos tem uma consequência, tem um retorno. Que façamos dessa lei para trabalharmos para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo, para a benevolência, porque é assim que nós vamos conquistar dias melhores, momentos felizes, para que possamos deixar a nossa vida mais leve, para que possamos um dia, quando lá na espiritualidade nós chegarmos um pouco mais leve, com essas atitudes, com esses ensinamentos. Que Deus, nosso Pai, esteja sempre presente no coração de cada um de nós, que aqui estamos, nesta noite, estudando, aprendendo, e que possamos praticar, porque é somente com a prática, com o trabalho, que conquistaremos essas bênçãos. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos, que todos possam ter uma noite de paz e de tranquilidade e que possamos trabalhar também na espiritualidade em prol dos irmãos necessitados. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E muito obrigada. Então, muito obrigada, amigos, pela companhia, Ritinha, Marina, Sr. José pela gravação. Uma boa noite a todos, bom descanso e até sexta, se Deus quiser, na nossa roda de leitura. Um grande abraço, fiquem com Deus.